Olá, pessoas queridas do meu coração, como vocês estão? Tenham todas um ótimo dia. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e vocês estão bem. Eu agradeço muito a todos aqueles que não saíram deste canal, né? E os que continuam se inscrevendo, muito obrigada de coração. Ainda mais um canal tão simplão que nem esse. Então, eu sou a Thaís Tutoriais e Audiolivros. E hoje, pessoal, nós vamos começar um livro diferente. Geralmente as nossas leituras elas estão relacionadas mais a questões de filosofia, sociologia, mais relacionado à contemporaneidade em relação a críticas e política. No entanto, tem um colega nosso que está inscrito no nosso canal, ele mandou uma mensagem e pediu uma leitura de um livro relacionado à área dele. Ele disse que ele é uma pessoa que tem muitos sonhos, ele quer abrir uma empresa de jogos e ele está super animado com isso. No entanto, ele trabalha como programador numa empresa de desenvolvimento web e lá ele não tem tempo para poder ler, né, muitos livros. Ele tem dificuldade para estar até assistindo os vídeos, porque lá o pessoal é mais complicadinho, né? E aí ele utiliza muito de audiolivros, ou ele fica ouvindo mais os vídeos quando ele chega em casa. E aí ele pediu, poxa, será que tem como? Claro que tem como. A leitura é claro que não é a melhor do mundo, eu não sou uma pessoa que fala inglês, no entanto nós tentamos, né? E aí então, a pedido do nosso colega, hoje nós vamos ler um livro e ouvir, né, o livro do Lee Sheldon. Esse livro é de 2017, ele é a segunda edição norte-americana, é o livro traduzido. E o nome do nosso livro hoje é Desenvolvimento de Personagens e de Narrativas para Games. Olha que coisa, não? Então, direto ao assunto, prefácio. Os tempos estão mudando. Escrevi a primeira edição deste livro entre 2003 e 2004. É o equivalente a décadas atrás no mundo real. A partir daí, a indústria de videogames ela vivenciou um choque drástico na montanha-russa que marcou o seu processo desde o seu surgimento. No início, dominavam os computadores pessoais, como a Apple II, a IBM PC. Eles se juntaram em poucos anos e foram dominados pelas primeiras máquinas de jogos, como o Atari 2600 e o Mattel Intellivision. Quando se desistiu do mercado de consoles em 1983 e todas aquelas cópias de ET, de Terrestrial, acabaram em um aterro sanitário. Os computadores pessoais apareciam em breve ressurgimento. Apenas 3 anos depois, no entanto, o primeiro sistema de entretenimento da Nintendo foi lançado na América do Norte. E enquanto alguns consoles foram esquecidos, as máquinas de jogos, incluindo os games de mão, como o Nintendo 3DS e a Sony Vita, continuaram dominando. Os computadores pessoais eles nunca foram totalmente eliminados como plataformas de videogames graças, em parte, ao aumento da resolução gráfica e aos jogos multiplayer que atraem milhões de jogadores. Vem a revolução. Em seguida, uma revolução totalmente nova explodiu no mercado e na demografia dominada pela indústria de videogames desde os seus primeiros dias. Essa revolução foi liderada por 3 desenvolvimentos. O primeiro deles foi o lançamento da Nintendo Wii, em 19 de novembro de 2006. O primeiro dos consoles controlados por movimentos chocou a Microsoft e a Sony, cujo Xbox 360 e a PlayStation 3, respectivamente, tinham melhores gráficos e bibliotecas de jogos mais sofisticadas. A Wii apresentou 2 novas versões para jogar videogames. De repente, eles poderiam ser apreciados por toda a família. Os pais se reconectaram aos filhos jogando esses games ferozes, como tênis e boliche. A segunda razão para jogar era a parte física. Os jogadores não ficam debruçados sobre os consoles ou teclados, eles ficam em pé, se movimentando até suam como atletas. Membros da família de todas as idades estavam jogando juntos e sendo mais saudáveis. Rapidamente, o Wii passou a ser o best-seller dominante entre essa geração de consoles, o que levou a Sony e a Microsoft a investirem milhões de dólares em pesquisas e desenvolvimento dos próprios consoles controlados por movimento. A interface Move para a PlayStation 3 foi lançada nos Estados Unidos em 17 de setembro de 2010. Em seguida, a Microsoft, em 4 de novembro de 2010, lançou uma nova interface do Xbox 360.
O Kinect elevou o nível de inteligência consideravelmente. Ele não utilizava mais o console de mão. O Kinect rastreava o movimento do corpo e faz surpreendentemente bem para um dispositivo tão barato. A decisão de uma visão do futuro da Microsoft em abrir o código para todos ampliou até as vistas de maior alcance em entretenimento, pesquisa e educação. A segunda inovação em jogos, ela ocorreu apenas 7 meses após o Wii ser lançado. Foi uma inovação por muito mais razões do que os videogames por si só, mas o impacto dos jogos foi astronômico. Em 29 de junho de 2007, a Apple me indicou um telefone autotocador de música iPod. Em seu nome, não totalmente surpresa, foi iPhone. O iPod Touch foi apresentado em 5 de setembro de 2007, com características essencialmente idênticas, mas sem a função de telefone, e alguns aplicativos adicionais, como o GPS. Em 2008, a iTunes Applicative Store vendeu 115 milhões de dólares em jogos. Um ano depois, a estimativa desse número já saltou para 500 milhões de dólares. Em 3 de abril de 2010, a Apple lançou o iPad. Telefones com Android e tablets foram lançados e o mercado para todos esses dispositivos explodiu. Hoje, os IPs contam com um percentual de crescimento exponencial do total de vendas de videogames. Essa conta ela inclui os jogos para todos os dispositivos, sejam entregues na caixa ou baixados, com uma grande exceção. Você pode pensar que a Wii, os smartphones, os tablets, eles teriam acabado com os últimos PCs, como produtos mais cotados para a plataforma superior de jogos. Mas havia um desenvolvimento que ninguém na indústria de games parecia prever. A empresa de videogames de maior sucesso nos últimos anos foi fundada em junho de 2007. Naquele ano, o empresário Mark Pincus nomeou o seu mais novo empreendimento, depois de ter um cachorro de estimação chamado Zynga. O Zynga não foi a primeira a colocar um jogo no Facebook, mas, de longe, se tornou rapidamente o fornecedor bem mais sucedido. Depois de apenas 5 anos, a empresa está avaliada em dezenas de bilhões de dólares. Embora, em 2010, o Zynga IPO não tenha atendido às expectativas, mais detalhes serão informados posteriormente. O termo para esses jogos produzidos pela Zynga, Playdom, é uma série de empresas de pequeno porte. São jogos de rede social ou simplesmente jogos sociais. 5 anos após a sua função, o Zynga tinha 232 milhões de usuários ativos mensais jogando os games como Farmville, Cityville, Frontierville, Empires and Alice, Texas Hold'em Poker, Mafia Wars 2 e Indiana Jones Adventure World. Para a surpresa de todos, eles agora estão prontos para os jogos de internet com dinheiro real. Com interesse na divulgação completa, escrevi sobre recém-cancelado Indiana Jones Adventure World e terei mais a dizer sobre tal experiência neste livro. O incrível sucesso dos jogos nas redes sociais pegou a indústria de videogames de surpresa. Eles foram rejeitados como simples e mal projetados no plano interativo, e essa opinião foi justificada com mais frequência. Mas hoje, muitos dos principais designers da indústria estão projetando jogos de rede social. Os artistas estão aprendendo a lidar com menos pixel e jogos isométricos, em vez de jogar com mundos realistas. Os programadores eles estão se apressando para adicionar Flash, ActionScript, HTML5 em currículos que até recentemente eram dominados por C++ e Python. Tomados em conjunto, esses 3 desenvolvimentos transformaram surpreendentemente a indústria de videogames. Eles expandiram a base de jogadores e modificaram a maneira como os jogos eram vistos. Conheça os revolucionários. Em 2010, a Entertainment Software Hacking Board, ASRB, o equivalente à Motion Picture Association of America, MPAA,
A indústria de videogames compilou as estatísticas sobre a indústria de videogames. Eles incluem todos os consoles e computadores pessoais, mas não jogos sociais. 67% dos lares nos Estados Unidos jogam no computador ou no videogame. A média de idade do jogador é de 34 anos. Em 2010, 26% dos jogadores tinham mais de 50 anos de idade. 60% dos jogadores são do sexo masculino e 40% do sexo feminino. As mulheres de 18 anos ou mais representam uma parte significativamente maior da população de jogadores, 33%, do que os homens de 17 anos ou mais, e os jovens de 20%. Uma pesquisa recente da Royal Kingdom revelou que, em geral, a média de idade dos usuários de redes sociais está entre 35 a 44 anos. Em 2010, um estudo de jogos sociais encomendado pela PopCap, desenvolvedora da Badger-Willett, acredito que seja isso, e outros jogos sociais populares, observou os jogadores dos Estados Unidos e do Reino Unido. 55% de todos os jogadores sociais dos Estados Unidos são mulheres, assim como 60% das pessoas do Reino Unido. O perfil médio de jogadores sociais são mulheres de 43 anos. As novas plataformas para jogos ampliam os tipos de games para que as pessoas que estão jogando, virando o estereótipo conforme percebido por muitos políticos e pais de homens musculosos em roupas de metal munidos até os dentes com armas de alta tecnologia e nada mais do que uma escolha entre muitas. O impacto mais significativo sobre a indústria de videogames a partir dos jogos de smartphones e redes sociais não é um efeito sobre os jogadores, mas sobre a própria indústria. Com relação aos jogos, o iPhone e o Facebook voltaram às origens. Ao contrário de um shooter AAA ou AAA, que pode empregar mais de 100 desenvolvedores e levar anos para ser produzido, hoje um jogo para iPhone pode ser feito e comercializado por um estúdio de jogos composto por uma única pessoa. Graças à plataforma Game Salad, Jenna Hofstein, enquanto era estudante de graduação, criou o jogo Castaway Jelly, que agora está à venda no iTunes. A Jenna fez tudo, exceto a música. Os jogos do Facebook eles estão sendo desenvolvidos por equipes que podem se ajustar e preparar os computadores em uma garagem suburbana. Essa é precisamente a maneira como a indústria comercial de videogames começou. Não como um estouro de um grande número de roteiristas, designers, artistas e programadoras, mas como um sussurrar de algumas almas resistentes que trabalham em qualquer espaço vazio que encontram. As grandes empresas que saltaram para surfar nesta nova onda estão lucrando, e é impressionante o renascimento potencial da qualidade de arte nos jogos, sem empresas impulsionadas pelos sinais de dólares e pelas métricas. A revolução é impulsionada não somente por plataformas e jogadores, mas também por jogos causais e sociais, designados para serem jogados como pequenos lanches, em vez de 7 refeições. Os jogos também voltaram para o pátio da escola e para fora dela, jogados por centenas de milhares de pessoas, grandes jogos disputados no mundo real em tempo real, todos de realidade alternativa e jogos de realidade aumentada. Os serious games estão expandindo nossos conhecimentos e mudando o próprio mundo em que vivemos. Agora temos novos termos como gamificação, sala de aula para multiplayers, Game for Change e entre outros. Em setembro de 2011, foi anunciado que os jogadores, e não os cientistas que utilizavam os games de enrolamento de proteínas, Foldit, decifraram a estrutura molecular de uma proteína essencial para a multiplicação de retrovírus, como o HIV/AIDS. Os bioquímicos lutam há mais de uma década para a criação de tal modelo. Os jogadores fizeram isso em 3 semanas. Essa atualização de desenvolvimento de personagens e de narrativa para games está muito atrasada, e a 3ª edição provavelmente está atrasada em alguns anos.
mas é hora de adicionar esses novos desafios desenvolvidos para os jogos de hoje à história contada da primeira edição. Examinaremos como as personagens heróicas podem ser comprimidas em telas pequenas e como as narrativas podem ser escritas em pequenos bits para acomodar os jogadores casuais, além de contar histórias significativas com personagens convincentes. Exploraremos como o desenvolvimento de games jogados em tempo real deve ser dinâmico e flexível. Enfrentaremos os desafios de desenvolver jogos que envolvem e entretêm e até mesmo ensinam. E quando um novo tipo de jogo se sobressai da escuridão desconhecida do futuro, colocaremos uma luz sobre ele também. Lee Sheldon, Troy, Nova York. Agradecimentos. Muitas pessoas ajudaram a tornar esse livro possível. Gostaria de agradecer aos meus escritores e colaboradores, tanto os oficiais quanto não oficiais: Mark Barrett, Hal Burrows, Bob Beates, Jim Butchman, Noah Faustin, Nota Fox, Bill Link, Steve Mertzky, Matt Merle, Ken Holston, Mark Terrano. Agradeço também James Wilson, Jennifer Hicks, Scott Jennings, Alex Bradley, Chris Foster, Julie Honerman, Chris Klug, Dorian Newcomb, Garrett Sheldon e Game Designer Workshop. Depois de tantos anos, ainda é o grupo de pessoas mais interessantes que conheço. Mas agradecimentos gerais estão para Chris Abbott, Ron Austin, Richard Bartley, Sandy Bianco, Jean Michel Bolitieri, Ed Bowen, Ted Castronava, Glenn Dalbrin, Steve de Souza, Mike Dornbrook, Luca Dani, Paul Elephant, Megan Mitchell Hanks, Hope Hickley, Geoff Holland, Jenny Gilson, Susan Kelly, Amy Joaquin, Oh My God, Rafe Coaster, Nicole Lázaro, Ellen Lee, Peter Lepkoff. Eu vou colocar só o primeiro nome, gente, senão a gente vai ficar aqui para sempre. Nick, Anne, Nathan, Andrew, Nick, Joseph, Otto, Posler, Jeff, Sofia, François, Liz, Jess, Damian, Jerry, Jeff, John, Rich, Doug, Steve, Johnny, Gary e alguns de vocês saberão por quê. Os outros terão de acreditar que também merecem estar aqui. E eu tenho certeza que não mencionei alguns nomes. Os meus sinceros pedidos de desculpa para todos os nomeados e não nomeados, os meus mais profundos agradecimentos. Sobre o autor, o Lee Sheldon, ele é professor associado e co-diretor do programa de Games and Simulation Arts no Rensselaer Polytechnic Institute. Ele escreveu e projetou dezenas de comerciais, videogames, aplicativos e MMOs. Em junho de 2011, The Multiplayer Classroom Designer Coursework as a Game foi publicado pela Cengage Learning. Agora, a página do Facebook para o método Lee de ensino com jogos multiplayer é seguida por mais de 500 pessoas em 45 países. Lee é colaborador em muitos livros sobre videogames, incluindo Will Pyatt 2.0, Writing for Videogame Journals, ou Journals, da EGDA, e Games Designer em Interactive Experience and Second Person. Ele é mencionado em muitas publicações e é palestrante regular e consultor de designers de jogos em desenvolvimento nos Estados Unidos e no exterior. O Lee começou a carreira acadêmica em 2006 na Indiana University, onde ensinou design de jogos e roteirização. Na IU, primeiramente, Lee instituiu a prática de designer de aulas com jogos multiplayers, trabalhou com o Serious Games Atlanta Quest Virtual Congress e escreveu e projetou os jogos de realidade alternativa de Skeleton Chase, a Skeleton Chase 2, The Bicycle, financiado pelo Robert Wood e Johnson Foundations.
O Skeleton Chase 3, Warp Speed, financiado pela Coca-Cola. Ele é chefe da equipe de desenvolvimento do Emergent Reality Label em Rensselaer. Ok. Um espaço de realidade mista para pesquisa e educação, e está trabalhando na sequência do jogo de realidade alternativa de ensino de cultura mandarim e chinesa, que será o próximo projeto do laboratório. My goodness. Mais recentemente, Lee foi consultor de designer e principal roteirista do MMO da Game Forge Star Trek Infinite Space, e roteirista-chefe do jogo do Facebook da Zynga, Indiana Jones Adventure World, além do novo jogo Kinect para Harmonix. O Lee ele é o principal roteirista e consultor de designer em projetos da Serious Game, que ensina matemática para a ATRLT, consultor da Start Star, um jogo aplicado que ensina estatísticas para a University of Connecticut. Recentemente começou a desenvolver e projetar um serious game para ensinar ética aos negócios da Indiana University. Antes da carreira em videogames, o Lee desenvolveu e produziu mais de 200 programas de televisão populares, incluindo Star Trek Next Generation, As Panteras e Kidney e Lance. Como roteirista principal da série da diurna The Edge of Night, e recebeu uma nomeação para melhor roteirista do Writers Guild of America. O Lee foi nomeado 2 vezes para o Edgar Awards pelo Mystery Writers of America, em desenvolvendo, e seu primeiro romance de mistério foi o Impossible Bliss, que foi reeditado em 2004. Ok. Introdução. Agora sim a gente começa na página... Ainda não começa na página em si, né? Deixa eu dar uma olhadinha só para vocês. Na página 15, antes do livro em si. Introdução. A segunda edição do desenvolvimento de personagens da narrativa para games, ela pretende ser um recurso para roteiristas, designers e aqueles que devem trabalhar conosco e que toda vez queiram falar de maneira inteligente em algum momento. Esse não é um livro de regras que, se forem rigidamente seguidas, garantirão sucesso. Você verá que, a cada vez que tento estabelecer alguma lei aprovada para seguir, eu imediatamente penso em exceções. Não tenha medo de quebrar qualquer regra escrita, desde que saiba exatamente o que significa e por que são regras iniciais. Pablo Picasso sabia disso. Como você logo verá, é um dos temas contínuos desse livro. Pense nessa publicação como um livro de ideias e de escolhas. Esperamos que lhe ajude a ter ideias e se sentirá mais confortável quando as escolhas se apresentarem conforme são escritas. Não é possível ensinar como fazer escolhas. É parte do instinto criativo que chamamos de talento, cuja voz secreta nos guia nas decisões toda vez que sentamos em frente ao teclado. De qualquer maneira, essas escolhas são diferentes para cada pessoa diferentes. Apesar do que os gurus dizem, as histórias elas não são idênticas. Elas são mudadas por todas as pessoas ou por todas essas facetas únicas dos humanos que as escrevem. Eu tenho uma opinião, ou tenho algumas opiniões formadas e você encontrará aqui. Esperamos que, caso não concorde com elas, ainda descubra muita coisa útil como roteirista de jogos. Ou melhor, o seu desacordo pode nos esclarecer algo. O debate é parte necessária da aprendizagem. Às vezes, conforme escrevi, queria apenas parar e fazer as minhas perguntas sobre você. Aviso antecipadamente que me prolonguei em casos interessantes e exemplos de todos os tipos e lugares estranhos. Essa é a maneira como as ideias nascem. Quero te incentivar, assim como no desenvolvimento do seu roteiro, a se abrir para todas as artes e para o mundo que busca retratar.
Limitar-se a um gênero ou um tipo de entretenimento favorito pode ser bom para o nosso público, embora eu não incentive isso. Mas devemos isso ao nosso público para desenvolver um mundo muito mais amplo em termos de conhecimento e experiência. Esse livro é muito mais sobre designer de jogos, uma vez que é escrito para jogos. Os dois são praticamente inseparáveis. Ocasionalmente parecerá que me desviei para tópicos que aparentam ser apenas sobre o projeto, mas, esperançosamente, as discussões serão valiosas para as nossas principais preocupações, personagens e narrativas, mesmo que apenas pelo contexto. Ainda sem contexto, podem ser ótimas para adesivos de carro, mas são úteis para nós como nós criadores. Não se preocupe, não me desviarei muito. Quando olhamos para outras mídias a fim de compreender como escrever histórias para jogos, a literatura é surpreendentemente a primeira escolha comum. Podemos aprender muito com a literatura, mas os jogos são visuais, um meio de ação semelhante ao drama e ao filme. As narrativas de jogos, como as narrativas no cinema e na televisão, não precisam e não devem ser complicadas. Mas, como escritor de míseros escritor de mistérios, sabe, está tudo na narração, e a trama, aparentemente complexa, pode realmente ser muito simples. Não podemos falar sobre trama ou desenvolvimento de personagens ou emoção no vácuo. Fazer isso é quase tão útil quanto tentar estudar medicina examinando apenas o pé esquerdo de uma pessoa. Todas as armas do drama elas devem visar o que escrevemos. A narrativa e a mecânica do jogo devem evoluir simultaneamente. A tentativa de mudar uma forma de entretenimento para outra é diminuir as vantagens das duas, mesmo que sejam muito diferentes. Elas podem ser combinadas para criar uma única experiência de entretenimento. Não sou programador, sou escritor profissional. Pelas diversas carreiras, não importa o que sou. Editor de narrativas, produtor, diretor ou designer de jogos, antes de tudo, sempre fui escritor. Você não precisa ser um programador para ser um designer de jogos, mas precisa saber o suficiente sobre programação para manter conversas significativas com programadores da equipe de desenvolvimento. Você precisa saber o suficiente para ser capaz de, pelo menos, suspeitar a diferença entre um compromisso firme e querer. Ao contrário da crença popular, nem todos os programadores são mentirosos, mas são o público mais otimista que você já conheceu. E você também precisa saber o suficiente sobre programação, como a programação funciona, de modo que as escolhas do jogador não o confundam. Não tenha medo de consentir a agência ao jogador. Apenas aprenda a acomodá-la. Você não precisa ser artista, mas precisa ter conhecimento sobre arte. Isso economiza tempo para ser capaz de ignorar Jackson Pollock como um artista potencial e conceitual para o jogo de caça ao tesouro da Disney, o Mickey Mouse. Ele te faria infeliz. Você não precisa ser escritor, mas ser capaz de reconhecer que você não já ajuda muito. Assim como uma pessoa precisa ser programador para programar, você realmente precisa ser escritor para escrever. Muitas pessoas parecem pensar que a escrita não requer destreza manual como arte e muitas vezes requer ou a capacidade de fazer matemática que qualquer um pode fazê-la. O problema com o qual deparamos ao tentar discutir jogos é a falta de um vocabulário comum. Pegamos os termos emprestados de outras mídias e modificamos as definições. Fazemos nossas próprias palavras. Algumas áreas cinzentas da terminologia devem ser mencionadas aqui. Na maior parte, uso videogame e o jogo de computador. Indistintamente, especialmente se a plataforma for irrelevante para o tema em discussão. Às vezes apenas serei relaxado e não modificarei a palavra jogo para tudo. Ao menos que eu tenha ou que eu mencione especificamente, presumo que videogame ou jogo de computador são a mesma coisa. A distinção torna-se importante somente ao discutir o hardware. Em seguida, os jogos de computador eles são reproduzidos em computadores pessoais e os videogames são jogados em consoles. No segundo movimento de jogos, a palavra gênero, muitas vezes utilizada aqui vocadamente,
quando se fala de ação, RPG, jogos de aventura e assim por diante. Neste livro eu reservo a palavra gênero para a definição mais tradicional de uma categoria artística. Na pintura poderia ser expressionismo ou minimalismo. Nas artes que contam histórias, gêneros serão mistério, ou são mistérios, romance e ficção científica, entre outros. Uma vez que temos esses tipos de gêneros em jogos, também diferencio ação, encenação, simulação e assim por diante como tipos de jogo. Outra palavra complicada é o script. Um script, na minha vida anterior como escritor de Hollywood, era argumento televisivo ou cinematográfico que consistia no diálogo e na descrição da ação. Nos jogos também podemos utilizar o script para um tipo simples de linguagem de pseudoprogramação, que pode ser traduzida para código de programação. Fui chamado muitas vezes para escrever roteiros em script, gerando confusão que me encontrava com outros desenvolvedores para discutir o projeto. Você encontrará os dois tipos de script discutidos nas próximas páginas, mas o contexto esclarecerá o que quero dizer. Há também a confusa sopa de letrinhas em torno dos jogos multiplayers, os mundos virtuais persistentes, grandes e maciços, e as siglas difíceis de falar, como o MMORPG, The Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, o jogo massivo de interpretação de personagens multiplayer, e o MMO, Massively Multiplayer Online Multiplayer Massivo Online. Eles são apenas tipos e sinônimos. Na primeira edição desse livro, preferia o termo mundos virtuais, usado por Richard A. Bertlow. No livro Designing Virtual Worlds, mas ninguém aborda adequadamente todos eles, persistente ou não persistente, multiplayer, massivo ou MUDS, MUDs, e MUSHs, MUSHS, sobre o qual tem como base. Então, enquanto normalmente eu fico com os mais curtos, o MMO, você pode estar sujeito à maioria deles em um momento ou outro. Hoje, especialmente, a sopa de letrinhas tornou-se ainda mais embaralhada. Temos jogos casuais, sociais, de redes sociais, de realidade alternativa, de realidade aumentada, jogos AAA, 3 vezes a letra A, jogos pervasivos, séries aplicadas, transmídia e dezenas de outros. Darei o melhor de mim para diferenciar todos eles. Desejo-me sorte. Tanto fornecer as datas de nascimento e de morte, se for apropriado para muitas das pessoas reais que você encontrará nessas páginas e que contribuem para o meu entendimento ou entendimento de e por amor ao roteiro, não faço isso por causa da convenção do livro, mas porque acredito que é importante perceber que não estamos criando novos paradigmas aqui. Estamos construindo conceitos que, em alguns casos, retomam aos homens primitivos, como Zurk, 790 1067 a.C. e C. 79.025 anos antes de Cristo. O grande caçador de mastodonte, que se tornou o pai da história da fogueira. Com sorte, as datas serão colocadas em perspectiva sobre há quanto tempo as pessoas pensam sobre os personagens e narrativas, e sim sobre a criação também. Em livro como esse escopo, existem milhares de detalhes. Foi feito todo o esforço humano para confirmar as referências históricas, citações e fatos. Às vezes, as fontes primárias estavam disponíveis, às vezes não estavam, mas havia fontes secundárias confiáveis. Muitas vezes tive somente as referências anedônicas para recorrer. Em outros casos, as tentativas para verificar os exemplos específicos falharam e tive que confiar em meus próprios poderes de observação, ou em minha memória, fantasiosa. Cometerei erros. Isso não é um jornal. Eu não sou um jornalista. Se eu der um exemplo errado, perdoe-me. Olhe para o fundamento do argumento. Garanto que, mesmo que o exemplo seja imprecioso, pelo menos apoia minha tese. Envie correções ou acréscimos. Fizemos muitas correções em relação à primeira edição. Essa segunda edição que você está lendo é outra grande oportunidade para eu cometer erros.
Caso haja a terceira edição do livro, ficarei feliz em corrigir quaisquer erros que possa encontrar, ou que você possa encontrar. Usei muita palavra esperançosamente neste breve introdução. Este é um livro esperançoso. Você tem em mãos quase tudo o que eu sei sobre desenvolvimento de jogos e muito do que acredito e pratico. Não importando o tipo de desenvolvimento que eu esteja fazendo, este livro tem o objetivo de informar, instruir e talvez até mesmo inspirar. Use as ideias que puder e descarte o resto. Faça as próprias escolhas. Todos estamos em uma jornada que não existe uma única estrada. Ok, pessoal? Já deu aí 35 minutos. Então, a gente vai para o próximo vídeo. Nós começaremos a leitura da parte 1, Conhecimentos, Prefácio na Caverna Iluminada pelo Fogo. Beleza? Até mais, pessoal. Espero que vocês gostem dessa possibilidade de uma leitura diferenciada e que não tenham ficado muito bravos com o meu belíssimo inglês horrível. Para quem gostou, então, pessoal, peço para que deixem sua curtida e seus comentários e também me mandem mensagem ou deixem nos comentários caso vocês estejam necessitando de algum realizar esta leitura com você, gente. Tudo é aprendizado e